Clara, uma jovem garçonete de 28 anos, trabalhava diligentemente no restaurante Sabor da Vila, um estabelecimento pequeno, mas acolhedor, situado em um bairro movimentado da cidade. O restaurante era famoso por atrair uma clientela diversificada, desde moradores locais até turistas curiosos, todos em busca de pratos brasileiros autênticos. Clara, com seu sorriso constante e atendimento atencioso, era uma figura querida entre os frequentadores, embora sua vida pessoal fosse marcada por desafios significativos. Mãe solteira, Clara enfrentava a difícil tarefa de cuidar de seu filho, Pedro, de apenas 6 anos. O menino estava internado no hospital devido a um grave problema cardíaco congênito, que exigia uma cirurgia urgente e extremamente cara. O salário de Clara mal cobria as despesas diárias, e as contas médicas se acumulavam, tornando a situação financeira da família cada vez mais crítica. Apesar de todas as dificuldades, Clara mantinha a fé e trabalhava incansavelmente, esperando que um milagre pudesse mudar o rumo de suas vidas. A rotina no restaurante começava cedo. Clara organizava as mesas, preparava o ambiente para receber os clientes e mantinha um tom acolhedor com todos que entravam. Sua simpatia era notória, e ela era conhecida por sua dedicação e profissionalismo. No entanto, o peso de sua situação pessoal muitas vezes se manifestava em momentos de distração, quando a preocupação com o filho vinha à tona. Em uma manhã de sexta-feira aparentemente comum, o restaurante estava movimentado como de costume. Clara servia os pratos com rapidez, anotava pedidos e trocava palavras de cortesia com os clientes. O gerente, seu Antônio, frequentemente a elogiava pela dedicação, mas também sabia das dificuldades que ela enfrentava. Quando o relógio marcou 13 horas, um burburinho começou a se espalhar pelo salão. Alguns clientes se levantaram e sussurraram entre si, olhando em direção à porta. Clara, curiosa, olhou para ver o motivo do alvoroço e, para sua surpresa, viu Neymar Júnior, o famoso jogador de futebol, entrando no restaurante acompanhado por alguns amigos. A presença de Neymar causou uma comoção instantânea. O restaurante inteiro pareceu parar por um momento, pois ver uma celebridade daquele calibre em um lugar tão simples era algo fora do comum. Clara, no entanto, manteve a calma. Pegou seu bloco de anotações e caminhou até a mesa do jogador com o mesmo sorriso gentil que sempre oferecia a qualquer cliente. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Clara e estarei atendendo vocês hoje. Posso começar com algo para beber? Disse Clara, com sua habitual simpatia. Neymar sorriu de volta, educado e descontraído, e fez o pedido para ele e seus amigos. A interação foi breve, mas suficiente para que Clara percebesse o quão simples e acessível ele parecia, diferente da imagem grandiosa que muitas vezes se via na mídia. O serviço continuou normalmente, e Clara fez questão de atender a mesa de Neymar com o mesmo cuidado e atenção que dedicava a todos os outros. A presença do jogador trouxe um clima de animação ao restaurante, com clientes tirando fotos à distância e sussurrando entre si. Em certo momento, Neymar levantou a mão, chamando Clara. Ela rapidamente se aproximou, sempre com um sorriso no rosto. "Está tudo bem?" perguntou Clara, segurando o bloco de anotações por reflexo. "Está ótimo, obrigado", respondeu Neymar, olhando para os amigos antes de voltar sua atenção a ela. "A gente quer pedir a sobremesa. Você tem alguma recomendação?" Clara sugeriu os doces caseiros do restaurante, destacando o pudim de leite condensado, que era o carro-chefe da casa. Neymar riu e aceitou a sugestão, pedindo 4 porções para a mesa.
Enquanto voltava para o balcão para preparar o pedido, Clara não pôde deixar de pensar no quanto aquele dia parecia surreal. Apesar de sua vida estar cheia de dificuldades, servir Neymar era um momento que certamente ficaria na memória. Após terminar a sobremesa, Neymar pediu a conta. Clara prontamente trouxe o recibo e o entregou com um sorriso. Obrigado por nos atender tão bem. O serviço foi incrível, disse Neymar, olhando nos olhos de Clara com sinceridade. Clara agradeceu, um pouco sem jeito, mas voltou ao balcão sem dar muita importância. Estava acostumada a receber elogios pelo atendimento, embora raramente se sentisse valorizada o suficiente em sua rotina. Minutos depois, quando Neymar e seus amigos se levantaram para ir embora, Clara percebeu que ele havia deixado o pagamento e um pequeno bilhete em cima da mesa. Curiosa, ela foi até lá e pegou o papel, que tinha uma mensagem curta: obrigado pelo atendimento maravilhoso. Que Deus abençoe você e sua família. Junto ao bilhete, estava o dinheiro do pagamento. Ao contar o valor, Clara congelou. Seus olhos arregalaram ao perceber que Neymar havia deixado uma gorjeta consideravelmente alta, algo fora do comum. Foram necessários alguns segundos para ela processar o que estava acontecendo. O valor da gorjeta era suficiente para cobrir quase toda a cirurgia de Pedro. Aquele gesto simples de generosidade significava a diferença entre a vida e a morte de seu filho. Clara não conseguiu segurar as lágrimas. Suas mãos tremiam, e ela levou o bilhete ao peito, soluçando de emoção. A comoção chamou a atenção de outros funcionários e até mesmo de alguns clientes que ainda estavam no restaurante. Clara, o que aconteceu? Perguntou seu Antônio, preocupado. Ele pagou a conta, mas a gorjeta. Tentou explicar Clara, mas as palavras pareciam travar na garganta. Os amigos de Neymar já estavam do lado de fora quando Clara, ainda emocionada, correu até a porta. Lá, ela viu o jogador entrando no carro e gritou: Neymar, obrigada. Você salvou meu filho. Neymar olhou para trás, sorriu e fez um simples gesto de paz e amor com a mão antes de entrar no veículo e desaparecer pela rua. Clara voltou para o restaurante, ainda em lágrimas, mas com o coração cheio de gratidão. Um simples almoço havia transformado sua vida. A emoção de Clara parecia contagiar o restaurante inteiro. Os clientes e colegas de trabalho que testemunharam a cena não conseguiam parar de comentar sobre o gesto generoso de Neymar. Alguns aplaudiam, enquanto outros vinham consolar Clara, que ainda enxugava as lágrimas com o avental. Isso foi um milagre, Clara, disse seu Antônio, colocando a mão no ombro dela. Você merece cada centavo dessa gorjeta. Apesar do clima de celebração, nem todos estavam animados. Carla, outra funcionária do restaurante, observava a cena de longe com um semblante de desagrado. Ela não conseguia entender por que Neymar havia escolhido Clara para receber tal generosidade. Sério, isso? Ele nem me notou, mas deixou essa fortuna para Clara só porque ela fez o básico, murmurou Carla para um colega. Clara, alheia às críticas, pediu ao gerente permissão para sair mais cedo e resolver os trâmites no hospital com o dinheiro em mãos. Ela sabia que finalmente poderia pagar pela cirurgia de Pedro. No entanto, antes que ela pudesse sair, Carla se aproximou com um tom de voz que misturava irritação e sarcasmo. Parabéns, Clara. Parece que atender bem agora dá prêmios de loteria. Quem sabe no próximo atendimento alguém me dá uma casa, né? Disse Carla, com um sorriso irônico. O comentário foi um choque para Clara. Ela olhou para Carla, tentando processar a hostilidade inesperada. Carla,
Isso não foi só sobre o atendimento. Eu nem sei como explicar, mas foi um gesto de bondade. E, para ser honesta, esse dinheiro vai para a cirurgia do meu filho. Ele está no hospital, respondeu Clara, tentando manter a calma. Ai, claro. Sempre a mãe lutadora. É fácil se fazer de vítima e ganhar a pena dos outros, rebateu Carla, cruzando os braços. Os colegas no restaurante começaram a perceber a discussão e seu Antônio interveio, chamando Carla para falar em particular. Mas ela recusou, insistindo em continuar. Eu só acho que não é justo. Eu trabalho tão duro quanto você, Clara, e nunca tive sorte na vida. Parece que só quem tem um drama pessoal é recompensado, disse Carla, elevando a voz. Clara respirou fundo, tentando manter a calma apesar da frustração. Ela não queria transformar aquele momento de alegria em uma briga. Carla, eu sinto muito que você se sinta assim. Eu nunca pedi nada a ninguém, mas se você estivesse no meu lugar, também ficaria grata. Não foi sorte, foi um milagre, respondeu Clara, com a voz firme. As palavras de Clara tocaram algumas pessoas que observavam a discussão. Um dos clientes que havia assistido à cena desde o início levantou-se e interrompeu. Ei, pessoal, não transformem isso em algo negativo. O Neymar fez isso porque viu algo especial no atendimento da Clara. Foi uma boa ação, e todo mundo aqui poderia aprender com ela, disse o cliente, com um tom conciliador. O clima tenso começou a se dissipar, e Carla, percebendo os olhares ao redor, recuou. Tudo bem. Espero que isso ajude seu filho, disse Carla, antes de sair para o fundo do restaurante, deixando Clara visivelmente desconfortável. Clara olhou para seu Antônio, que deu um sorriso encorajador. Vá, Clara. Seu filho precisa de você agora, disse ele. Com isso, Clara saiu do restaurante em direção ao hospital, com a sensação de que aquele dinheiro não só mudaria sua vida, mas também mostraria quem ela realmente era. Uma mulher de fé, coragem e gratidão. Ao chegar ao hospital, Clara correu até a recepção e foi diretamente ao guichê de atendimento. Boa tarde. Eu vim acertar os custos da cirurgia do meu filho, Miguel Oliveira, disse Clara, com a voz trêmula de emoção. A atendente, surpresa, digitou rapidamente no sistema e confirmou os valores. A senhora deseja pagar à vista? Perguntou a mulher, olhando para Clara com curiosidade. Sim, à vista, respondeu Clara, abrindo a bolsa e entregando o dinheiro. A sensação de alívio foi instantânea, como se uma tonelada tivesse sido retirada de seus ombros. Enquanto aguardava o recibo, Clara olhou para o corredor que levava ao quarto de Pedro. Ele estava internado há semanas, e cada dia sem a cirurgia era uma luta contra o tempo. Agora, finalmente, ela podia garantir que ele receberia o tratamento que precisava. Poucos minutos depois, o médico de Pedro, Dr. Henrique, apareceu na recepção. Ele era um homem experiente, conhecido por sua seriedade, mas naquele momento seu rosto estava iluminado por um sorriso acolhedor. Clara acabou de nos avisar que os custos foram pagos. Isso é maravilhoso, disse ele, com um tom de voz gentil. Vamos organizar a cirurgia o mais rápido possível. As lágrimas voltaram aos olhos de Clara. Ela agradeceu ao médico repetidamente, tentando expressar sua gratidão em meio aos soluços de emoção. Você salvou a vida do meu filho. Obrigada por não desistir de nós, disse Clara, com a voz embargada. Dr. Henrique apenas sorriu e colocou a mão no ombro dela. Você é uma mãe incrível, Clara. E agora Miguel terá a chance de crescer forte e saudável,
disse ele, com um tom encorajador. A notícia de que a cirurgia seria marcada para o dia seguinte foi um alívio absoluto para Clara. Ela correu para o quarto de Pedro, onde o encontrou brincando com um carrinho de brinquedo que um dos enfermeiros havia lhe dado. "Mamãe!" gritou Pedro ao vê-la, com um sorriso que iluminava o quarto. Clara se ajoelhou ao lado da cama e o abraçou com força, sentindo a pureza do amor entre mãe e filho. "Meu amor, tudo vai ficar bem agora. Você vai fazer a cirurgia e logo estaremos em casa juntos", disse Clara, com a voz cheia de emoção. Pedro, ainda sem entender completamente o que aquilo significava, apenas sorriu e disse: "Eu confio em você, mamãe." Naquela noite, Clara ficou no hospital ao lado de Pedro, orando silenciosamente e refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Ela se lembrou de Neymar, do gesto simples, mas transformador que ele havia feito. Um almoço casual havia mudado completamente o curso de sua vida. Na manhã seguinte, a equipe médica preparou Pedro para a cirurgia. Clara acompanhou todo o processo até a porta do centro cirúrgico, onde deu um beijo na testa do filho e murmurou palavras de encorajamento. "Mamãe está aqui, e Deus também. Você é muito forte, meu anjo", disse Clara, com a voz firme. As horas seguintes foram as mais longas da vida de Clara. Sentada na sala de espera, ela apertava o bilhete que Neymar havia deixado, usando-o como uma âncora de fé. Outras mães e pais olhavam para ela, percebendo sua mistura de nervosismo e esperança. Quando o Dr. Henrique apareceu novamente, dessa vez com um sorriso maior, Clara soube que o pior havia passado. "Clara, a cirurgia foi um sucesso. Pedro está se recuperando bem", disse o médico, com um tom de voz tranquilizador. Clara caiu de joelhos, chorando de alegria e gratidão. "Obrigada, meu Deus. Obrigada, Neymar", disse ela, com a voz embargada. Nos dias seguintes à cirurgia, Pedro começou a se recuperar rapidamente. Cada sorriso, cada gesto e cada palavra que ele dizia preenchiam o coração de Clara de alegria. Ver seu filho saudável novamente era a maior recompensa que ela poderia imaginar. Enquanto isso, o restaurante Sabor da Vila também estava em alta. A história da gorjeta generosa de Neymar havia viralizado nas redes sociais depois que alguns clientes compartilharam vídeos e fotos do momento. Muitas pessoas ficaram emocionadas com a história de Clara e sua dedicação ao filho. Seu Antônio, o gerente, foi um dos que mais se orgulharam de Clara. "Você merece tudo isso, Clara. E sabe de uma coisa? Essa história mostrou ao mundo o quanto o trabalho honesto e a fé podem transformar vidas", disse ele, com um tom de voz emocionado. Clara sorriu, emocionada, apesar da exposição repentina. Ela continuava sendo a mesma pessoa humilde e trabalhadora. Alguns dias depois, de volta ao restaurante, Clara recebeu uma ligação inesperada. Era um representante da equipe de Neymar. "Olá, Clara. Aqui é Tiago, da assessoria do Neymar. Ele pediu para entrarmos em contato com você. Ele ficou muito tocado pela sua história e quer ajudar ainda mais", disse Tiago, com um tom de voz gentil. A ligação continuou, revelando que Neymar havia decidido arcar com todas as despesas médicas futuras de Pedro, além de oferecer um pequeno fundo para garantir que Clara tivesse mais estabilidade financeira. A notícia foi um novo choque de alegria para Clara. Ela nunca poderia imaginar que a generosidade de Neymar iria tão longe. Naquela mesma semana, Neymar compartilhou um post nas redes sociais sobre a experiência no restaurante. Ele elogiou Clara pelo atendimento e mencionou que pequenos gestos de bondade podem fazer uma grande diferença.
Conheci uma pessoa incrível chamada Clara. Ela me atendeu com tanto carinho, sem saber que eu estava ali, e isso me inspirou. Que todos possamos lembrar de ajudar o próximo, não importa o tamanho da ajuda. Cada gesto conta, escreveu Neymar em seu post. A publicação viralizou, trazendo mais atenção para a história de Clara. Muitas pessoas se mobilizaram, oferecendo apoio e até mesmo doações para que ela pudesse ter uma vida mais tranquila. De volta ao hospital, Clara refletia sobre tudo o que tinha acontecido. Sentada ao lado da cama de Pedro, que já brincava e conversava animadamente, ela sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. "Mamãe, você está chorando de novo?", perguntou Pedro, curioso. Clara riu, enxugando as lágrimas. "Sim, meu amor, mas agora são lágrimas de felicidade", respondeu ela, com um sorriso no rosto. Para Clara, o gesto de Neymar foi mais do que uma ajuda financeira. Foi uma demonstração de que a bondade ainda existia no mundo e que pessoas comuns como ela poderiam ter a chance de viver algo extraordinário. Naquela noite, enquanto colocava Pedro para dormir, Clara pensou no bilhete que ainda guardava em sua bolsa. "Obrigado pelo atendimento maravilhoso. Que Deus abençoe você e sua família." Aquelas palavras sempre seriam um lembrete de que milagres acontecem, às vezes quando menos esperamos.